Bom, vamos começar então? A ideia da nossa conversa de hoje é um pouco da continuidade ao tema da avaliação dentro da aula e do material didático. Então, como eu considero super importante que, junto com as nossas próprias definições de que tipo de filosofia que a gente quer dar, né, que levar para os nossos alunos, que como a gente vai levar esse conteúdo, né, por quais recursos didáticos a gente vai levar para ele, eu acredito que a avaliação faz parte dessas duas definições. Ela é um recurso didático e, com isso, ela também traz pressupostos filosóficos da sua concepção, né, do porquê que ela está sendo feita daquele modo, com quais objetivos, né? Então nós tivemos, na primeira aula que a gente trabalhou a questão do Serlet, a gente trabalhou um pouco a questão, eu diria, conceitual da avaliação, né? Uma crítica bem forte. Opa, desculpa. Uma crítica bem forte do Serlet à questão do da avaliação como um todo, dentro de um sistema que ele chama ali de uma educação mais técnica, né? E propondo uma avaliação de filosofia que leva em consideração uma capacidade nossa de apropriação própria, subjetiva, daquela informação objetiva histórica, né? Acho que hoje a gente vai para um outro ponto, né? Para um outro polo, que é trabalhar com uma ideia de uma prova que é 100% objetiva, né? Não diria 100% objetiva porque tem a redação, né? Mas ela é... A filosofia aparece nela como testes na área de humanas, né? E há uma dimensão que a filosofia pode contribuir na questão da dissertação, né? Do Enem, que tem todas as suas particularidades, não é uma dissertação comum, né? É uma dissertação que possui ali itens a serem contemplados, né? Acho que a grande diferenciação da redação do Enem é a proposta de intervenção, que é uma coisa que eles cobram, né? Que o aluno conclua a dissertação com uma proposta de intervenção ao problema dado, né? Que pode não ser necessariamente um objetivo de uma dissertação que a gente cobra ao longo de um bimestre, né? Como atividade avaliativa, né? Ou no material didático. Então, e aí eu seleciono esse artigo aí, essa dissertação, por conta dela fazer todo um trabalho de aproximação teórica a partir de uma linha teórica que ela escolhe, que ela se orienta, e ela analisa as questões, objetivamente, as questões de filosofia dentro do Enem, né? E aí ela traça um mapa que eu acho que é muito interessante para a gente, não só saber em termos de crítica ao que tem e o que não tem de filosofia, que imagem que fazem da filosofia, por um lado, permite isso. Por outro lado, permite também que, se a gente quiser trabalhar com a filosofia no Enem com os nossos alunos, principalmente do terceiro ano, a gente tem ali fundamentos e referências para fazer um trabalho que seja significativo, ou seja, que o aluno do terceiro ano, em termos de filosofia, consiga chegar ali e acertar suas 8 a 10 questões que provavelmente terá ali pela frente, né? Então, é paradoxal a relação, né? Por um lado, pode passar por uma crítica, por fazer uma imagem muito objetiva da filosofia, né? Como é fazer um teste objetivo de filosofia? Que tipo de aprendizagem o aluno está levando para casa depois que ele termina o ensino médio e faz o Enem com esse tipo de avaliação? Por outro lado, como a gente trabalha com realidades de escolas públicas, em que o Enem pode ser uma ampla possibilidade de mobilidade para os nossos alunos, e ir bem nessa prova pode ser do nosso interesse imediato, né? A gente pode, às vezes, passar por cima de uma crítica a essa objetividade restrita para favorecer um processo de que ele passe tem uma nota legal, que ele possa entrar numa universidade federal, por exemplo, como, né, várias universidades têm reserva de vaga para alunos de escola pública a partir da nota do Enem, então é só fazer o Enem e ir bem. Ou até mesmo, não sei como é que estão hoje as políticas afirmativas de governos anteriores, não sei se o ProUni ainda existe, né?
mas poderia ter também a vaga do ProUni e de fato cursar a universidade num cenário tão ruim que nós estamos atualmente, né? Então pode ser objetivo, isso pode facilitar a vida. Então acaba ficando uma relação paradoxal, mas eu acho que fica dentro daquela ideia de que a gente tem um leque de ações, né? E principalmente consciência da ação que vai tomar, né? Tomando uma ação com a devida problematização, né? Então, para começar, né? Tá o texto aí da Daniela Comiran, é um mestrado da Federal da Fronteira do Sul de 2015, né? Não é pelo prof, mas é um texto que se aproxima muito das temáticas que a gente estuda, né? A presença da filosofia no Enem, uma análise a partir da concepção histórico-temática problematizadora. Então, lá no título, ela já coloca as duas coisas que a gente falou há pouco, né? Ela vai pesquisar a presença da filosofia no Enem, num recorte do Enem ali, né? A partir de uma concepção histórico-temática problematizadora que não tem nada a ver com o que a gente estudou na semana passada com o Serlet, né? Uma outra perspectiva, uma perspectiva pedagógica aí sobre a questão da organização da avaliação, né? Então a gente vai acabar percorrendo esses dois caminhos aí. Tanto o mapeamento da presença da filosofia no Enem, quanto conhecer e poder criticar ou aderir em partes a essa concepção histórico-temática problematizadora da qual ela faz menção. Então, primeiro de tudo, o recorte do texto, né? Destacar aqui para vocês que foram analisados, então, 9 provas do Enem de 2009, né? Até 2014, eu acredito, né? Que ela fez o recorte. Eu acho que é de 9, eu acho que tem algum lugar que ela... Agora eu me perdi aqui. Não, de 14 não, até 15 mesmo. É que como a dissertação dela é de 15, eu achei que não era de 15. Até 15, né? Lembrando que anteriormente o Enem não era constituído de 180 testes, né? 45 de cada uma das 4 áreas do conhecimento, como preconizado lá pela LDB, né? Ele era constituído de uma dissertação e de 63 questões que eram interdisciplinares e geralmente envolviam um grande tema que se repetia em muitas questões, né? Em 2009, quando ele foi alçado exatamente a essa condição de ser o paradigma para o vestibular, né? É que ele passou, então, a ser... Tá aparecendo o slide inteiro aí, Murilo? Ah, então beleza. Ele passou a ser maior, né? Ser mais robusto, né? Então ela diz que de 405 itens, né? Sendo 47 selecionados a partir das orientações curriculares nacionais de filosofia. Então 405 itens provavelmente são 9 vezes os 45 da área de humanas, né? Desses ela selecionou 47, né? E desses 47, 15 ela considera que estavam contemplados nessa corrente pedagógica que ela escolheu como tema para o seu trabalho, né? De 2009 a 2011, a inserção da filosofia ocorreu de forma sazonal e com poucos textos filosóficos. No entanto, a partir de 2012, a presença foi constante, entre 7 a 8 itens de filosofia por prova, e com predominância de autores clássicos. Então, já está uma consequência do mapeamento dela aí, né? Desde 2012, a gente tem uma presença aí de pelo menos 8 testes, às vezes mais, eu considero que tem até mais, em algumas, 9, 10, né? Porque ela está usando uma delimitação das orientações curriculares nacionais de 2006, né? Para criteriar como sendo de filosofia. E há uma predominância de autores clássicos, né? Então já estão aí 2 observações com relação ao tipo de prova que é o Enem. Nessa avaliação bastante objetiva que ela está fazendo, né? Esse cenário aponta para o reconhecimento institucional e efetivação da filosofia no ensino médio, considerando a visibilidade que o Enem vem tomando nos últimos anos. Então essa avaliação dela é antes da mudança do ensino médio, do novo ensino médio,
Porém, o ano passado, assim que terminou a prova, interessado nessa questão que sou, eu fui olhar e de fato, de novo, a gente tinha ali 8 ou 9 questões de filosofia, citando filósofos ou filósofas até. Então, em 2016, 17, 18, 19, 20, esses anos depois dessa avaliação dela, eu acredito que essa presença de 8 a 9 continuaram, né? Eu diria que, pelo menos em 2016 e 2017, que eu ainda acompanhei de próximo, a questão do recorte temático também se consolidou, né? Foi forte, né? Porque ela diz aí que os temas de maior recorrência são ética política ou temas de teoria do conhecimento, né? Então há uma predominância muito grande de questões ligadas a essas 3 áreas, deixando as outras de fora mesmo, né? Então ela diz aí na página 13 que a partir da análise dos itens de filosofia no Enem se conclui que há uma intencionalidade na abordagem de determinados conteúdos, a saber, ética, política e conhecimento, tratados especialmente pelos filósofos da antiguidade e da modernidade. Então também tem aí um recorte em termos de história da filosofia, né? Então, por exemplo, Aristóteles e Kant caem muito, né? Sejam em questões de ética, sejam em questões, por exemplo, de conhecimento, né? Enquanto outros temas ou problemas da filosofia nunca fizeram parte do exame, como lógica, por exemplo, alguns aparecem de forma tímida ou transversal, como filosofia analítica, Idade Média ou fenomenologia, né? Ou seja, aparece em uma ou outra questão, em uma e outra, mas não se repete, né? Não tem uma constância, né? Tem uma recorrência, né? O exame se mostra distante também do debate acadêmico quanto às concepções de ensino e conteúdos elencados, né? Notadamente em filosofia. Por tratar-se de um processo que se configura fundamentado na pedagogia das competências, afasta outras possibilidades de ensino e orienta os conteúdos a partir de sua matriz de referência, que por sua vez são delimitados considerando as competências e habilidades referentes à área de conhecimento e não ao conjunto de saberes historicamente construídos que compõem e conferem identidade daquela disciplina. Notem que, em 2015, essa observação dela era bastante relevante no contexto que ela está trabalhando. Por quê? Porque em 2015 não havia a Base Nacional Comum Curricular que estabelece as competências e habilidades para todo o ensino médio. Inclusive, diluindo a filosofia numa área, né? E fazendo com que nós, professores de filosofia, tenhamos que sempre justificar a presença dela diante dessas competências e habilidades. Ou seja, a gente precisa encontrar currículo, né? Conteúdos, filósofos, filósofas, textos para aquelas habilidades. Até então, o ensino médio tinha, né, uma outra cara, né? Então, quando ela diz que não fazia parte nem da concepção de ensino e nem dos conteúdos destacados, né, debatidos academicamente, e nem tinha relação com o próprio ensino de filosofia que se fazia naquela época. Hoje em dia, talvez isso tenha que ser repensado ou comece a ser analisado a partir dessa perspectiva, né? Pegar o banco de competências e habilidades que está elencado para o Enem e rebater com o que está na BNCC, né? E aí encontrar a presença da filosofia, né? Dessa forma, a seleção de conteúdos para o Enem se distancia também, no caso da filosofia, das orientações curriculares nacionais. Então, o que ela está dizendo aqui? Que em 2000, nesse período que ela analisou, existia ali as competências e habilidades na próprio documento do Enem. Não sei se vocês já chegaram a pegar esse documento e ler esse documento e ver ali as competências e habilidades que eles tinham ali para cada uma das áreas. E isso não dialogava nem com a orientação curricular nacional, aquele documento de 2006, que eu já citei para vocês aqui em outro momento, que eu convido vocês a acompanhar, né? Orientações curriculares nacionais de filosofia está na área de ciências humanas, mas tem lá todo um destaque. Não tem muita relação com o que é discutido academicamente sobre filosofia, o que a gente faz no Prof, o que a gente faz nas faculdades de filosofia, em termos de ensino de filosofia, e que também, de certa maneira, estava descolado de certas escolas, excetuando aquelas que de fato preparam para o vestibular, né?
E aí tinham feito esse estudo sobre o que cai de filosofia no Enem. Mas não necessariamente a escola está atrelada a esse paradigma. Por exemplo, as escolas públicas do estado de São Paulo, né? Mas esse é um dado que, de certa maneira, está datado agora, desde 2017, quando se passou a lei do novo ensino médio, e de 2018 mais ainda, com a criação da Base Nacional Comum Curricular, que precisa agora, que orienta que todo o ensino médio seja trabalhado por competências e habilidades. Até 2015, quando ela fez, não havia essa exigência em termos nacionais, né? Olhando especificamente, então, para os 47 itens dessas provas de 2009 a 2015 que ela analisou. Das 9 provas. São 9 provas porque durante esse tempo aí teve ano aí que o Enem teve mais de uma prova por problemas de... Eu acho que teve um ano que teve uma denúncia de roubo, teve 2 vezes, teve um outro ano que teve uma outra questão também, então acabaram tendo mais, né? 32 dessas 47 contemplam o texto filosófico de autor clássico. Então vocês podem perceber que a grande maioria contempla um texto, um fragmento de texto. Aliás, fragmento de texto que foi tema das nossas aulas aqui também, né? Ou seja, a maioria dos itens, especialmente nos anos de 2013, 14 e 15. Percebo que era uma tendência maior nos anos finais da avaliação dela, que eu acredito que tenha se perpetuado nos anos de 2016, 17, 18. A inserção do texto filosófico, tanto no Enem quanto nas aulas do ensino médio, e a possibilidade do aluno em não ser privado do direito de conhecer a tradição filosófica, faz parte da construção da própria história da humanidade. Esse esforço vem sendo observado nas últimas provas do Enem, que além da predominância dos excertos, desde os exames de 2003, também os itens estão mais próximos dos alunos na medida em que contextualizam o tema, problema, especialmente 2014 e 2015. Então, ela aí faz uma referência de que o texto filosófico é algo cobrado nesses documentos anteriores citados, né? Seja academicamente, seja nas orientações curriculares nacionais. Lembrando que as orientações curriculares nacionais falam explicitamente de que uma das habilidades que a gente tem que desenvolver no aluno do ensino médio é a leitura de textos filosóficos e a leitura filosófica de textos de qualquer natureza. São 2 habilidades diferentes, que estão lá explicitamente como características do ensino médio. Então ela vê aqui o Enem dando conta ou em diálogo com essa situação. E aí ela faz uma primeira observação com relação ao recorte pedagógico que ela está estudando, né? A concepção histórica temática problematizadora permite ao aluno perceber que seu problema individual e local já foi problema no passado e é provavelmente problema contemporâneo, geral e universal. Essa perspectiva possibilita uma reflexão sobre o mundo globalizado ao inserir o aluno nesse contexto, sem doutrinamentos e com a possibilidade de ação filosófica. O texto filosófico é a matéria-prima para essa localização, o que não significa necessariamente que toda a compreensão do problema, inclusive a própria criação deste, a problematização, advenha daquele. Importa aqui também que o aluno reconheça e desenvolva em outras manifestações a reflexão filosófica. Tanto a leitura do texto filosófico, que por si só exige um método específico, quanto reconhecer em outras manifestações a possibilidade de reflexão filosófica. Reflexão filosófica, né? Exige a atuação efetiva e perspicaz do professor. Então aí ela faz um recorte com relação à problematização, ao método que ela propõe e o fato de que o Enem dá conta de parte desse método. Por exemplo, parece dar parte de uma ideia que faz um recorte da história e tematiza no contexto, em um contexto, mas não consegue dar conta de uma problematização, né? Que não vai conseguir caber na prova, né? Então, de certa maneira, ela começa a apontar a crítica que ela vai inserir a partir desse recorte. Então, esse é o viés teórico a partir do qual ela vai fazer uma análise, então, dessas questões que ela acabou recortando aí, né?
47 questões de filosofia nos exames entre 2009 e 2015. Então, algumas observações que ela começa a apresentar ao longo, então, dessa definição, né, tentando definir o que ela entende, então, ou o que é entendido pedagogicamente por essa abordagem histórico-temática problematizadora, esse nome enorme aí, né? Nessa ausência de definições, cada estado organiza sua matriz curricular mais de acordo com a estrutura que possui que com a sua concepção de ensino. Aqui eu pensei uma frase. O Christian quer falar, Christian? Acho que não. De novo, fazendo aqui um contexto importante, né? Que é o seguinte, o texto é de 2015. Em 2015, como durante durante um bom tempo, melhor dizendo, não existia uma matriz curricular que organizava o que é o ensino de filosofia, como deve ser o ensino de filosofia no país todo. Podemos dizer que até hoje em dia não há, né? Porque a atual BNCC trabalha por área, né? Quer falar, Christian? Então essa frase dela aí, que ela está colocando, é uma colocando que cada estado organiza a sua matriz curricular. Então até essa época, cada estado tinha a sua matriz. Né? Alguns estados, mesmo com a BNCC, mantêm uma matriz ali mais ou menos do que ele quer. O estado de São Paulo, inclusive, é um deles. Ele mantém ali uma leitura própria do que ele quer para a disciplina, né? Os conteúdos trabalhados nas aulas de filosofia do ensino médio não coincidem com os cobrados em vestibulares ou no Enem. Como não há essa unidade, né, na época, então, poderia haver essa discrepância. Porque algumas escolas poderiam fazer um trabalho retrospectivo, né? Ver o que cai e aí passa a fazer o ensino médio a partir disso que cai, né? Então, é nesse contexto que está essa afirmação. Né? Outra ponderação pertinente diz respeito aos conteúdos apresentados pelas orientações curriculares nacionais de 2006. Estão explicitados temas ou conteúdos, privilegiando alguns sistemas filosóficos e ambos em determinada localização geográfica em detrimento de outras. Então essas orientações, se vocês pegarem lá e lembrarem dela, ao final do texto ele apresenta uma lista ali de temas e filósofos que ele considera importante ter no ensino médio. Né? Não sei se vocês têm em mente esse texto. Se não tiverem, convido a dar uma olhada, porque esse texto ainda está válido, ele não foi revogado com a BNCC. Né? Aí ela cita aqui o Geraldo Balduino Horn, que é esse pensador, ele é da Federal do Paraná, ele tem estudos bastante importantes com relação ao ensino de filosofia, né? Então ela cita ele, né? Visando contribuir com o debate, Horn aponta alguns critérios que podem orientar a organização curricular da filosofia, quais sejam a temporalidade do conhecimento filosófico, seu contexto histórico, os períodos históricos desde o nascimento da filosofia, os grandes temas, problemas da existência humana, que constituem a matéria-prima da filosofia ao longo de sua história, problemas que foram recolocados pelos filósofos em diferentes tempos, sociedades e culturas. A seleção de textos filosóficos que contemplem tanto os períodos históricos como os temas e problemas. E a contraposição de diferentes teses e autores frente ao problema filosófico eleito. Aí estão algumas possibilidades de organização. Então, por um lado, nós temos essa ideia de percurso histórico, período histórico. Por outro, os grandes temas e problemas. Em ambos, a presença do texto. E mais, a presença de uma possível contraposição de visões diferentes sobre um mesmo tema e problema. Essa é uma possibilidade de pensar. Isso tem a ver lá com as nossas primeiras aulas, quando eu trouxe para vocês, em vez de discutir exatamente isso, né, os períodos históricos, falar período antigo, moderno, medieval, moderno, contemporâneo, os grandes temas da justiça, da beleza, da ideia. Eu trouxe já a contraposição, né? Aquilo que escapa, né? Ou seja,
aquilo que escapa à originalidade grega e aquilo que escapa ao filósofo homem europeu, né, branco. Então, dessa forma, Rohr elabora uma concepção de organização curricular que denomina histórico, temática, problematizadora. Então, vem do Geraldo Balduino Rohr essa ideia dessa organização curricular histórico, temática, problematizadora. Então, percebam que aqui que estaria esses elementos principais, né? A concepção apontada por Rohr é mais coerente com o que se almeja no ensino de filosofia para os alunos do ensino médio. Então é ela defendendo então essa perspectiva, né? O autor critica as habilidades e competências descritas nos parâmetros curriculares nacionais de filosofia. Então é uma concepção pedagógica diferente da pedagogia das competências, que é a que nós temos hoje maciçamente agora via BNCC, né? Então na BNCC não tem filosofia especificada lá, muito menos períodos históricos ou temas e problemas filosóficos, né? Você tem ali um punhado pequeno de competências e habilidades que devem ser explorados pela área inteira de humanas, né? Então, o Geraldo critica as habilidades e competências descritas aí nos parâmetros curriculares nacionais de filosofia por serem mais apropriadas para alunos do ensino superior, tais como ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros, articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas ciências naturais e humanas, nas artes e em outras produções culturais, contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica quanto com outros planos, o pessoal biográfico, o entorno sociopolítico e histórico-cultural. O Geraldo acha que essas habilidades estão mais ligadas, apropriadas para quem for fazer faculdade de filosofia e não relativas àquilo que se pode desenvolver no ensino médio, que é um outro tipo de crítica, né? E aí ela passa a defender, então, a problematização e a história da filosofia são subsídios para uma construção metodológica no ensino de filosofia no nível médio. Ambas culminam com a busca de um tema que possa ser tratado filosoficamente. Um guia seguro é encontrar reflexões já realizadas por filósofos. Então é olhar para a história da filosofia, elencar alguns temas e contextualizar esse tema na atualidade e buscar a referência ao texto filosófico como a possibilidade de resposta a esse tema. De preferência com um leque de autores diferentes que permita experimentar essa diferenciação de ponto de vista de abordagem com relação a esse tema. É possível dessa forma, configura-se uma praxeologia fundamentada no tema, problema filosófico e história da filosofia. Então percebam da onde vem aí então histórico, temática, problematizadora, né? A ideia de que você escolhe um tema na história da filosofia, problematiza ele no contexto atual, traz para o contexto atual e usa a história da filosofia como paradigmas de resolução desse tema, de preferência apresentando visões de filósofos diferenciados, ou seja, o tema não é tratado só por um autor, só por um filósofo ou filósofa, mas sim por mais de um, para criar essa... Não precisam ser opostos, inclusive, podem ser diferentes apenas, né? É possível dessa forma tratar de diversos temas bem específicos ou mais amplos em termos de especulação teórica. Pode haver divergências de interesses, sendo que o professor tende a buscar temas que já tiveram maior relevância na história e os alunos aproximarem-se de temáticas contemporâneas. Então, nesse processo de escolha desses temas, o professor pode dirigir isso e buscar os temas clássicos da história da filosofia, ou ele pode abrir para uma aula dialogada e ouvir o interesse dos alunos, e ela acha que, ao fazer isso, temas da contemporaneidade vão aparecer muito mais, né? Por exemplo, temas que às vezes nem possuem uma abordagem especificamente filosófica anterior, né? E que o professor vai ter que daí construir essas pontes, né? Problemas como, por exemplo, do aborto, da liberação das drogas, problema com testes em animais, né? Enfim, ele teria que trazer essa abordagem para algumas perspectivas, né? Por vezes sem ressonância na história.
o que desafia os conhecimentos do professor quanto à própria história e sua metodologia de ensino em contextualizar a temática escolhida pelo aluno, conduzindo-a ou aproximando-a da reflexão filosófica. Então percebam que o que ela está se fundamentando aqui como... Ela está propondo uma metodologia de aula para filosofia. E é essa metodologia que ela está usando para ler as questões do Enem, se elas se encaixam ou não nesse processo. E do que se trata, então, é a escolha de um tema, a sua problematização desse tema, através do recurso à história da filosofia como fontes de soluções desse tema em outros momentos do passado, que vão ajudar os alunos a construir a própria solução no contexto atual. É um pouco, resumidamente, seria um pouco por aí a proposta histórico-temática e problematizadora. Forma-se aqui uma sequência metodológica para o ensino de filosofia no ensino médio, a partir do cotidiano e das vivências do aluno, em sala de aula. O professor suscita a problematização que encontra subsídio na história da filosofia através de textos da tradição filosófica. Esse problema se torna tema filosófico. O aluno faz a leitura dos textos e uma produção capaz de retomar os problemas de seu cotidiano com auxílio de reflexões e argumentos já esmiuçados por outros autores, a fim de buscar a sua própria compreensão do mundo e dar sentido à história da filosofia. Então, de acordo com ela, talvez ela esteja até dando conta daquilo que o Celeste propôs na situação passada. Não é tratar a história da filosofia, portanto, como um armário cheio de joias e preciosidades, como esse que está aqui atrás, né? Um monte de livro de filosofia nesse armário como preciosidades. Mas sim, qual problema seu hoje, algum daqueles livros ali ajuda você a resolver? Pode ser que vários que estão ali não te ajudem em absolutamente nada. Pode ser até que eles atrapalhem, né? Alguns atrapalham muito, inclusive, né? Mas é a ideia de olhar para a história da filosofia como tendo uma objetividade histórica, tendo um contexto no qual ela surgiu, mas que ela pode ser, de certa forma, atualizada, trazida para o contexto atual, nesse exercício de apropriação desses conceitos, argumentos que lá estão, né? E o professor ajuda o aluno nesse exercício, né? Considerando que a ampla história da filosofia não é passível de ser resumida no currículo, deve-se buscar um conjunto de conceitos e concepções que cumpram com a função social da filosofia, ou seja, preparar o aluno para o exercício crítico e consciente da cidadania, considerando a importância histórica e a relação com o interesse do aluno. Então, ela acha que, como a história da filosofia é muito ampla, você tem que levar em conta aí dois paradigmas, né? Tanto essa tão falada e tão dita, né, exercício crítico da cidadania, que está em todos os nossos documentos, desde a Constituição de 88, na LDB de 96, a educação toda está voltada para esse tal de cidadão que eles querem formar, que é crítico, né? E, ao mesmo tempo, uma apropriação que leve em conta os problemas do cotidiano, os interesses do aluno da história da filosofia. Então, novamente, não é apresentar para eles a história da filosofia como sendo bela em si mesmo, mas sim o fato de que tal qual conceito te ajuda a resolver tal e qual problema seu, atual, né? E que, de certa maneira, isso é uma preparação para que o aluno possa, ele próprio, encontrar essas relações, né? A gente tem que pensar um pouco, às vezes, no qual é o sentido da filosofia que esse aluno pode levar quando ele terminar o ensino médio. Será que eu vou conseguir fazer com que ele perceba que alguns problemas que ele tem hoje, ele pode, às vezes, encontrar em alguns filósofos teóricos, né? Em pesquisadores da sociedade, da cultura, da arte, do conhecimento, algum subsídio para ajudá-lo a pensar e resolver esses problemas do cotidiano? Às vezes, me parece que é um pouco essa imagem que ela quer que seja uma espécie de substrato. Quando você termina de moer o ensino médio, se sobra alguma coisa de filosofia nele, seria isso, né?
O aluno perceber que ele, por conta própria, sem precisar de um professor, né, consiga perceber que ele precisa enxergar a realidade dele com um olhar problematizador. E que esses problemas que ele encontra na realidade pode ou não ter correspondência com alguns problemas já enfrentados por outras pessoas em outros momentos. E que essas pessoas, às vezes, deixaram pra gente, né, reflexões sobre esses problemas que eles enfrentaram lá e que pode, de alguma forma, te ajudar a responder os problemas que você enfrenta cá, né, aqui, agora. E que isso não depende tanto assim de um professor para continuar ocorrendo, né? Ela traz também, aqui para a reflexão do texto dela, a proposta que a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia tem para o ensino médio, que é um pouco diferente, né? Então ela diz lá, a centralidade da história da filosofia. Aí já muda tudo, né? Porque daí agora a história da filosofia vira central, né? Na estruturação do currículo e mesmo no desenho das práticas pedagógicas da filosofia. Tem ainda outros méritos adicionais. Solicita uma competência profissional específica, de sorte que os temas próprios da filosofia devem ser determinados por uma tradição de leitura consolidada em licenciaturas de filosofia. Solicita do profissional já formado continuidade de pesquisa e formação especificamente filosófica. Evita a gratuidade da opinião, com a qual imperariam docentes mal formados, embora mais informados que seus alunos, suprimindo o lugar de reflexão da autenticidade e da autêntica crítica. Determina inclusive o sentido da utilização de recursos didáticos e de quem pode usar bem esses recursos, de modo que sejam filosóficas as habilidades de leitura adquiridas. E aí ela cita aí então um documento da Ampof que coloca não mais um tema a ser problematizado com a ajuda da história da filosofia para resolver contextualizadamente esse problema, mas sim uma centralidade da história da filosofia, que é muito recorrente em vários tipos de materiais. Os materiais de filosofia antes da BNCC, muitos traziam percursos históricos. Nós vimos aí o material que o Christian mostrou pra gente, que era percurso histórico, né? Então, essa ideia do percurso histórico é uma ideia muito forte para o ensino de filosofia no ensino médio. E encontra, então, ressonância nesse texto da Ampof que ela traz, né? Que é essa associação de pós-graduação, que acho que vocês conhecem, né? E que nesse texto mostra muito bem que esse tipo de ensino de filosofia no ensino médio, centrado na história da filosofia, depende ainda mais do profissional formado em licenciatura em filosofia para ministrar a aula de modo relevante, né? E que a tradição canônica disso é dado pelos próprios cursos de licenciatura em filosofia. Então, os autores pelos quais se passa nesses cursos seriam aqueles que seriam, então, levados para o ensino médio. É isso que ela diz aqui, que essa tradição vai ser determinada, consolidada pelas próprias licenciaturas em filosofia. Então, ela diz que o profissional tem que continuar uma formação continuada, né? Evitar a opinião, né? Aquela coisa bem platônica da opinião de um lado e a episteme de um, né? Do outro, a doxa e a episteme, né? Trazendo à baila essa distinção histórica lá, tá lá contextualizado, e tá aí um exemplo de algo que a gente pode trazer para os dias de hoje, né? Porque o Platão lá, ele tinha um grande problema, né? Vocês lembram muito bem desse texto aí, né? Ele tinha um problema com a doxa, né? Que todo mundo aí falava, dava a sua opinião, né? E não contemplava as ideias, né? A doxa era ruim porque ela não atingia as ideias, né? Então ela não atingia a episteme porque ela não contemplava as coisas em ideia. Ela ficava presa às aparências, né? Apenas ao superficial, vamos dizer assim, né? Apenas ali aquela mudança, ali aquela... E o sofista é o exemplo disso, né? Ele ainda dá nome aos bois, né? Os sofistas são aqueles que estão presos às aparências. Só sabem falar dessas coisas aqui nos olhos dele, né? Eles não conseguem pensar a partir da episteme, né? Eles não saem da caverna,
param de falar das sombras, contemplam as coisas e vêm falar assim, não, isso daí é sombra, isso aí é doxa. Hoje em dia a gente vive num momento de pós-verdade, né? Que as pessoas, elas acreditam na opinião delas e os fatos pouco importam, né? Então, se ela acredita que a Terra é plana, não adianta você tirar uma foto né, de uma estação espacial mostrando que é redondo, porque ela acredita na opinião dela, né? Então, nós vivemos um momento em que do fake news, né? Quer dizer, talvez aí que esteja o gancho dessa temática problematizadora histórica. Quer dizer, você encontra um problema, transforma em problema essa relação que nós temos, por exemplo, com o discurso de ódio, com a disseminação de fake news, né? Transforma em problema isso. Então, o tema fake news, por exemplo, transforma num problema filosófico. Aí você recorre à história da filosofia, por exemplo, ao Platão, e daí depois você pode escolher outros na história da filosofia que também tratam dessa questão da verdade, da mentira, né? Para trazer para discussão sobre esse problema, né? E para que o aluno daí passe então a ter uma visão própria, né? Um pensamento próprio acerca do tema que foi escolhido para o debate, né? Aqui não, aqui está se querendo trabalhar a questão da história da filosofia e que você não dê opiniões sobre os filósofos estudados. Porque tem um monte de gente aí que faz mestrado, doutorado no filósofo X, Y, Z, e você que às vezes nem leu direito está dando opinião tal. Que essa é outra opinião aqui, né? Evita a gratuidade da opinião com a qual imperam os docentes mal formados, né? Então aquele que às vezes não leu o texto, né? Não fez um curso em que ele leu o texto do Kant, ele leu alguém falando do Kant. É uma posição, acredito eu, até um pouco elitizada com relação à visão do ensino de filosofia, da formação para dar aula de filosofia. Ela também apresenta esse contraponto, né? Que é o texto da Simone Galina, que é uma professora lá da Federal de Santa Maria, no Sul, né? Entre as questões que se colocam como problematizadoras do ensino de filosofia, Galina comenta que, além do estudo da história da filosofia e de temáticas filosóficas, deve figurar como uma condição inerente ao filósofo a criação conceitual, o nascimento do novo. Então aqui a gente tem uma autora que está referenciando a história da filosofia, o ensino de filosofia, não com a história da filosofia e nem com aquele temática problematizadora, mas sim com a ideia de que os filósofos são criadores de conceitos, que é uma concepção que vem de uma filosofia baseada em Gilles Deleuze e Félix Guattari, que possui uma obra aí de 1990 que se chama O que é a Filosofia, na qual eles defendem que os filósofos são criadores de conceitos, né? Para tanto, o ensino de filosofia deve orientar-se não pela sua história nem por sua previsão de futuro, mas emergir dos acontecimentos e experimentos. Então, o que diz essa visão? Essa visão diz que o filósofo é aquele que experimenta acontecimentos que fazem com que ele pense e ele cria conceitos para dar conta de pensar aquilo que acontece com ele. O experimento aqui é na ideia de uma experimentação na vida, né? De experimentar coisas. E não experimento de laboratório, que você vai lá e faz uma experiência. Experimentos no sentido de passar por experiência. Aprender o idioma, andar de bicicleta, cair na rua, ter um coração partido, enfim, passar por experiências, né? O estudo de filosofia no ensino médio não deve necessariamente preocupar-se com a rigorosidade metodológica, no sentido de que o aluno aprenda a verdade do texto filosófico. Então aí há um contraponto até o período anterior, né? Preocupação deve ser, então, não que ele consiga pensar os acontecimentos que lhe acontecem, e não que ele aprenda a ler rigorosamente um texto filosófico. Porque não é a verdade, e sim o interesse que serve de inspiração para a filosofia e para o fazer filosófico, a fim de que, para além do conhecer, existe a possibilidade de criação de conceitos. Então, de novo, aqui a gente tem uma figura que, por outros caminhos teóricos, defende que o ensino de filosofia deva cobrar, no seu sistema de avaliação, não o entendimento correto de um texto, como a questão da Ampoff ali, e a questão do rigor com relação ao texto filosófico, mas sim a possibilidade de ele inventar um pensamento próprio
a partir do fato de que ele está pensando as coisas que lhe acontecem, né? Então, passa também, de alguma maneira, por essa ideia de que ele precisa se apropriar subjetivamente. Aqui, sem trocadilhos com os nomes, mas o outro grande diálogo que se estabelece com esse sistema é o sistema do professor Silvio Galo, né? Que ele coloca lá aquele metodologia de aula, onde ele coloca, né, sensibilização, problematização, conceituação, né? Recurso à história da filosofia e a conceituação. Ou seja, ele também se baseia em Deleuze e Guattari para propor esse método de aula de filosofia, na qual ele acredita que os alunos possam ter a chance de se apropriar subjetivamente de informações objetivas da história da filosofia. No caso aqui ele usa outros termos, né? Criar conceitos a partir da leitura de conceitos do passado, né? Aí ela vai voltar aqui, né, pro método dela, né? E a partir agora vai voltar pro método dela e para a leitura das questões do Enem, na verdade, né? O texto base, aí aqui já até, na verdade, eu esqueci de falar, né? Que até aqui ela estava apresentando a concepção temática, histórica temática problematizadora. Depois ela apresentou, né, o Geraldo Horm e ali a concepção. Depois ela apresentou o contraponto da Ampoff, o contraponto da filosofia da experiência, né, da diferença com Deleuze e Guattari. E aí ela vai voltar agora para o texto e a análise das questões do Enem a partir da temática, a partir da pedagogia temática histórico-problematizadora. Tudo bem até aqui? A gente não perdeu o fio da meada, né? Então ela vai começar a leitura dela da questão do Enem, né? Então ela vai dizer que a questão do Enem é feita dessa forma. Um texto base que motiva ou compõe a situação problema se divide entre textos verbais ou não verbais. Os não verbais, né, como imagens, figuras, tabelas, gráficos e infográficos, entre outros, formulados pelo autor ou referenciados por outras publicações. Então, a questão do Enem se apresenta como uma situação-problema, que possui um texto base. Esse texto base, ele pode ser verbal, pode ser um texto mesmo, né? Ou uma figura, uma tabela, um infográfico, né? Criado pelo autor ou extraído de algum lugar. Tudo bem até aqui? No item, pode aparecer um ou mais texto base, pode ter mais de um, inclusive, texto base, que devem ser de amplo acesso, seja pela internet ou impresso, e não pode ser extraído de livro didático. No enunciado, então tem esse texto base. Aí tem um enunciado, né? A instrução da tarefa a ser cumprida pelo aluno, que poderá ser expressa como pergunta ou frase a ser completada pela alternativa correta. O enunciado deve ser composto por 2 ou mais orações e não incluir informações novas além das apresentadas no texto base. As alternativas são as opções de resposta ao enunciado, totalizando 5. A alternativa correta denomina-se gabarito e as demais alternativas distratores. Os distratores devem ser plausíveis, ou seja, apresentar respostas que pareçam adequadas para os alunos que não desenvolveram a habilidade avaliada. Então, isso está um resumo do que é uma questão do Enem, né? Apresentado pela nossa amiga aqui. Ela traz essas informações como fontes do próprio guia do estudante, né? Então, complementando, né? As questões são elaboradas por professores e passam por uma revisão do INEP. Elas devem ter um texto básico, uma pergunta, 5 alternativas objetivas e apenas uma resposta, além de estar relacionada com conteúdos aprendidos no ensino médio. As perguntas são testadas por estudantes do primeiro e do segundo ano que realizam a prova com 48 questões. Esse processo é sigiloso e por esse motivo os alunos não sabem que estão participando de uma avaliação do Enem. Não sei se vocês sabem, mas existe esse pré-teste aí, né? O que torna toda a situação que nós estamos vendo agora bem complexa, porque existe um banco de questões, né, que passaram por esse pré-teste, e desse banco de questões, que é muito maior do que o Enem, né, é que se tira as questões de um Enem em particular.
Então, quando se fala em vetar determinadas questões por conta de, né, de uma visão ideológica, pode ser entendido como, eu não quero essa questão. Aí você tem que ir no banco de questões e escolher outra, né? Agora, vetar e trocar por outra, aí é um grande problema metodológico, porque essa que está sendo trocada, ela foi construída dentro desse sistema, né? Aí é uma intervenção, eu diria assim, de segundo grau, né? Então, além de você ir lá intervir e tirar alguma questão por orientação ideológica, você ainda substitui por outra que não está no banco de questões, né? O pré-teste é possível classificar as questões por grau de dificuldade. Os itens que tiveram alto nível de acerto e de erro são descartados, enquanto as demais perguntas são separadas na categoria fácil, médio e difícil. Essas categorias são muito importantes, pois nem se sabem disso, né? Porque eles fazem uma categorização entre esses três níveis e aí eles fazem uma espécie de ponderação da nota. Então, o que o aluno acerta em termos objetivos no teste não vira nota final automaticamente, porque eles podem achar que, por exemplo, se você acertou questões difíceis e errou questões fáceis, que você pode estar chutando. Eles têm lá toda uma métrica, toda descrita nesse documento aí. Na hora de montar a prova, são selecionadas 180 questões, 45 por área, sendo 25 fáceis, 50 médias e 25 difíceis. Além de perguntas objetivas, o exame é composto pela redação sobre assuntos nacionais em discussão na mídia. Então, vocês percebam aí o quanto que a discussão na mídia esse ano girou em torno de alguns temas, né, que a gente conseguiria enumerar facilmente aqui. A gente vai descobrir semana que vem se vai estar na prova essa questão, né? A nota é calculada de acordo com a teoria da resposta ao item. Essa teoria da resposta ao item que faz uma ponderação se você acertou questões fáceis, médias ou difíceis, né? Que considera o número de acertos e a dificuldade das questões. Assim, dois alunos que acertaram a mesma quantidade de perguntas não ganham a mesma nota, porque eles vão avaliar essa discrepância que pode haver entre as questões médias, fáceis e difíceis. É bem complexo, inclusive, essa formulação, né? Aí aqui ela dá um exemplo de uma questão, acho que não sei se está cabendo inteira para vocês, uma questão de filosofia que apresenta um fragmento de texto, né? Um fragmento de texto aí da Simone de Beauvoir, o enunciado, a resposta certa e os tais distratores, né? E aí ela faz essa observação aí, né? Os distratores, no entanto, não são apenas alternativas erradas. Elas contêm respostas com os erros que mais costumam ser cometidos pelos alunos ou apresentam sentido, mas não dentro da proposta da questão. Por isso que alguns chamam de pegadinha, né? Além disso, essas alternativas devem ser plausíveis em relação ao enunciado e à habilidade que está sendo avaliada. Então ela é plausível, mas ela não tem a ver com o que está sendo cobrado. Isso quer dizer que devem parecer corretas para quem está prestando o exame e não desenvolveu essa habilidade em questão. Então ele é um distrator mesmo, ele está lá para te distrair mesmo, né? Ela apresenta um quadro abaixo aqui, né? Então, os conteúdos que ela tirou das orientações curriculares nacionais, estão vendo aqui? Que é esse documento de 2006, que apresenta esses 30 temas como temas que deveriam ser temas trabalhados no ensino médio. Então, essas orientações curriculares nacionais, elas dão nome aos bois, né? Elas falam quem deve cair. E aí ela fez a conta aqui, então, o Enem de 2009, 2010. 2010 teve algum problema que teve duas provas, eu não me lembro exatamente qual foi. Assim como em 2015, né? Por isso que acabou tendo mais provas, né? Foram anos em que houve uma segunda aplicação da prova. Teve um ano que foi um colégio do Ceará que teve acesso à prova antes, porque um cara roubou no centro de distribuição. Eu não lembro se foi 10 ou 15 isso. Aí 15 eu não sei o que pode ter acontecido. Não me lembro agora quais foram os fatos. E aí que ela chegou então nos 47 questões, né? Então percebam aí que tem essa média por ano aí, né? E eu acredito que essa média aqui de 7 a 8, a 9, 10 talvez, porque tem algumas coisas de filosofia que não necessariamente estão nesse rol aqui das orientações curriculares, né? A filosofia é muito maior do que isso.
Então eu, por exemplo, fiz o levantamento porque eu trabalhava com o Enem com os meus alunos e eu chegava a números um pouquinho maiores do que esse, acreditando que eram mais ou menos de 9. Eu não sei se vocês viram a prova do ano passado, mas a prova do ano passado tinha pelo menos umas 8 ou 9 questões também, né? Que eu fui olhar por conta né? Então ela diz que dos 47 itens que ela selecionou aqui, né? 15 foram compreendidos como itens que abordam essa concepção que ela está propondo. A análise considerou uma abordagem ampliada que compreende também a possibilidade metodológica do tema ser trabalhado em sala de aula, a fim de promover especialmente a problematização e a contraposição de autores. Então percebam que um dado também é muito importante que ela gosta de repetir. Então não é pegar um tema, problematizar ele, colocar ele num caráter filosófico e olhar para a história da filosofia e trazer algum autor para ajudar a problematizá-lo, mas sim trazer mais de um autor da história da filosofia para problematizá-lo. Aí ela começa a encaminhar as conclusões dela já com relação ao trabalho, né? Balizados nessa compreensão, os sistemas de avaliação constituídos de questões objetivas, tal qual o Enem, se afastam do potencial do ensino de filosofia na medida em que se restringem à limitação da compreensão do texto sem a possibilidade da produção autoral do aluno. Óbvio, né? É um teste objetivo, né? Nota-se que a tarefa de compreensão é, por deveras, pouco fácil e, aferir se o aluno é capaz de fazê-la, se constitui numa mensuração capaz de fornecer e suscitar uma cultura da leitura do texto filosófico. Nessa medida, o que se almeja então é, ao mínimo, resgatar um processo de acesso ao texto imbricado na sagacidade da reflexão filosófica que busca e retorna à praxe a orientação necessária para o estímulo de inserção do aluno nessa tarefa. Tentando traduzir essa frase aí pomposa, ela acha que a questão objetiva não permite uma produção autoral do aluno, então se afasta de um possível potencial do ensino de filosofia no ensino médio, que é o que ela enxerga com a temática dela. Por outro lado, pede o contato com o texto filosófico. O aluno, né, o Enem apresenta fragmentos de texto de filósofo, né? Cabe ao Enem e seus formuladores de itens a produção de itens que guardem em si a intencionalidade do texto filosófico, salvaguardando minimamente a compreensão crítica e contextualizada da obra. Ela meio que faz essa cobrança, né, que eu acho difícil de ter em questões objetivas, né? Em questões dissertativas é um pouco plausível, né? Inclusive, essa semana os meus alunos da graduação concluintes fizeram o ENAD. Eu não sei se vocês, quando se concluíram, chegaram a fazer o ENAD. O ENAD apresenta questões dissertativas de filosofia também, né? Então, em versões anteriores do ENAD, ele ocorre de 3 em 3 anos, o primeiro foi em 2012. 2012, acho que foi 2008, 11, 14, aí 17, era para ter ocorrido em 20, pela pandemia não ocorreu agora 21. Então é 2008, 11, 14, 17 e agora 21. 5 ENADs. Transformar isso num banco de questões. Ali há questões dissertativas que você pode, às vezes, levar para uma prova, para o seu aluno, né? Então, conhecer essas provas que estão todas disponíveis, você entra lá, ENAD, filosofia, você vai ver, as provas estão inteiras para você fazer PDF, fazer download, ter o PDF e ver a questão, né? Então, outra observação que a Daniela Cominan está fazendo. Se há uma clareza quanto à iniciação ao texto filosófico por parte dos alunos, seja na leitura, seja na escrita, simbolizando quase um consenso entre a maior parte dos pensadores sobre o ensino de filosofia no ensino médio, se o Enem, mesmo que de forma pouco representativa dessas discussões, está prioritariamente nas últimas edições privilegiando a inserção de excerto dos textos filosóficos, é preciso que o professor se aproprie efetivamente dessa metodologia, o que em primeira instância deve ocorrer na sua própria formação acadêmica em licenciatura. Então, a metodologia de trabalhar com textos
filosóficos do ensino médio devem inclusive fazer parte do processo de formação do professor na formação inicial. E de certa maneira aqui eu compartilho um pouco com o que ela está colocando aqui, né? Ou seja, eu entendo que é importante a presença do texto filosófico nas nossas aulas e no nosso material didático e que a gente tenha o costume de ler fragmentos de texto com os nossos alunos. Eles não precisam ser tão pequenos quanto os do Enem, né? O do Enem às vezes são 4, 5 linhas. Eu acho que a gente tem a capacidade de ler 15, 20 linhas com os nossos alunos. Isso não significa que toda a aula você vai ler 15, 20 linhas, mas por bimestre organizar-se para conseguir ler 2 ou 3 fragmentos dentro de um núcleo temático que você escolheu, né? Então aqui ela aponta para essa importância, né? Aqui nos deparamos com alguns percalços, né? O primeiro é que ainda há professores não formados ministrando aulas de filosofia. Aí o Marcos pode nos dizer melhor ainda, né? Como ele está lá com o PCNP, ele pode tentar dizer para a gente qual que é a porcentagem de professores que ainda não têm a formação que estão trabalhando. Eu acho que de 2015 para cá esse número diminuiu porque muita gente se formou em filosofia, né? Não sei se o Marcos tá aí, pode falar. Esta não formação se refere-se a nenhuma graduação, graduação em outra área de atuação, formação em bacharelado em filosofia. A formação no bacharelado em filosofia nem é tão problemática assim, né? O problema é quando o cara é do direito, da psicologia, do jornalismo e está lá dando aula de filosofia. Eu acho que graduação, sem graduação, tendo gente dando aula, é muito raro hoje em dia, né? A pessoa, pelo menos uma licenciatura em alguma coisa, ela tem que ter para estar na sala de aula, né? E mesmo no caso das licenciaturas em filosofia, poucos cursos oferecem essa metodologia com a rigorosidade necessária. Qual a metodologia? A de leitura de textos filosóficos. Estudo de Vieira e Horn... Opa! Professor, eu acho que agora até é um pouquinho mais complicado, porque agora nós temos aí as segundas licenciaturas, né, em 6 meses, pensando que é o que deu uma boa subida aqui, pelo menos na DE, no número de pessoas formadas em filosofia, né? Com Eu, certeza, pelo Murilo. menos, fico me perguntando, agora imagina, em 6 meses, fazendo uma segunda licenciatura de filosofia, o que de fato você lê, né? Muito pouco. Eu confesso para você que eu mesmo fui fazer essa história de segunda formação, mas no meu caso era de pedagogia, né? Então era aquela pedagogia para licenciados. Mas ali nas salas, algumas disciplinas eram compartilhadas com outros grupos, né? Então você tinha ali os bacharéis que faziam a licenciatura. Então o cara que é bacharel em matemática fazendo licenciatura em matemática. Bacharel em contabilidade fazendo licenciatura em matemática. Aí você tinha a segunda licenciatura, o cara que tem licenciatura em História e tira em Filosofia. Tem Sociologia e tira em Filosofia. Ou que tem em Português e tira em Inglês. Ou que tem Geografia e tira em História. Essa tal de segunda licenciatura, né? E esse outro grupo que eram os licenciados que faziam pedagogia. Para poder ter a pedagogia para assumir cargos de direção e supervisão, né? Eu estava nesse terceiro grupo aí, eu estava fazendo e vivenciei exatamente isso, né? Era um sábado por mês, né? Era o dia todo, né? Das 8 às 4 da tarde, um por mês, durante um ano. Então eram 12 aulas. Então vamos dizer assim, 12 dias, né? Eu viraria um pedagogo, né? Então certamente é um curso relâmpago, vamos dizer assim, né? E aí vai de cada um, né, Murilão? Porque também você não aprende tudo na universidade. Também tem uma coisa de autoformação, né? Então, se você levar a sério, se você ler, se você pegar as referências que é passada ali, depois ir ler na sua casa, não, né, você pode até conseguir extrair mais desse curso. Mas com certeza esse tipo de curso aumentou muito o número de gente que está na sala de aula e que não necessariamente tem uma formação bacana para poder fazer um trabalho significativo dessa envergadura, né?
Tem um momento do texto, lá na página 94, que ela vai falar especificamente da avaliação em filosofia, né? E aí já caminhando aqui para terminar o texto dela, né? E aí ela vai então falar da avaliação a partir dessa temática que ela colocou lá no começo do texto, né? A avaliação em filosofia faz parte da concepção histórico-temática problematizadora quando insere o aluno na própria atitude reflexiva, especialmente na produção textual. Então ela está presa aí também à produção textual, né, do aluno. Não há, por parte desta ou de outras abordagens sobre o ensino de filosofia, um debate mais profundo, elucidando critérios avaliativos ou formais. Então, essa ideia de que não há, por parte desta ou de outras abordagens do ensino de filosofia, um debate mais profundo, que eu acho bastante problemático e tendo a concordar com ela. Há poucos textos que procuram refletir sobre a avaliação em filosofia. De fato, a gente carece demais desse tipo de produção para que a gente possa dialogar com ela, né? A avaliação acaba por tangenciar um aspecto positivista e utilitarista do ensino, e no caso da filosofia parece representar a sua própria negação. Aqui ela está dizendo, em outras palavras, aquilo que estava no Celete, né? É você usar a avaliação como um instrumento útil e positivo, né? De que de fato a pessoa está aprendendo alguma coisa com aquilo, né? E que no caso da filosofia fica meio complexo, porque daí parece que ela vai contra o próprio princípio da filosofia, né? Que seria não ter essa perspectiva de que tem uma resposta ali, ou que você vai repetir, né? Vai memorizar e vai reproduzir na prova, provando para o professor que desconfia que você não sabe, que você sabe aquilo que ele bancarizou, né? Que ele depositou na sua cabeça. Isso parece ser uma própria negação da própria filosofia, né? A avaliação insere-se nesse contexto, né, como um mal necessário, que fornece ao professor indicativos para intervenção no processo a fim de chegar aos objetivos educacionais propostos. Os objetivos educacionais propostos nesse tipo de avaliação são as médias, né, que os estados colocam de nota dos nossos alunos, né? E esse processo de prova é uma normalização, né? Estabelece uma régua onde você coloca quem está acima, quem está na média e quem está abaixo, e aí você pode pensar ações para que todo mundo consiga ir melhor nesse exame externo, né? Além disso, o processo educacional nele inserido a escola que recebeu a filosofia, está assentada em uma estrutura disciplinar e seriada e apresenta mecanismos de aferição e atribuição de notas como critério de conclusão. O problema, então, para a filosofia não está assentado apenas na perspectiva da atribuição da nota, mas efetivamente na possibilidade ou não de se avaliar um processo subjetivo. Então, no primeiro momento, ela faz uma crítica parecida com a crítica que a gente... Parecida não, mas que tem um tom de crítica a esse mecanismo que lá no Celete a gente acabou caracterizando como a avaliação objetiva da filosofia. Ou seja, aquela avaliação que mede apenas a capacidade de memorização e prova, né, de provar para o professor que você memorizou determinados conceitos, autores, períodos da história da filosofia, que são apresentados como joias, né, que você deve decorar porque é a história da filosofia, né? Nesse sentido, a produção de um texto pelo aluno, então vocês estão vendo que ela vai apostar muito a ideia da produção de texto, né? Articulando o tema, o problema com as referências dos autores clássicos da história da filosofia, é um instrumento coerente de reflexão filosófica. Então ela aqui, por exemplo, defende a ideia de que a produção textual é o lugar em que o aluno pode desenvolver uma apropriação subjetiva de autores clássicos, desde que feita nesses moldes, né? Ou seja, ele articula um tema e problema contextualizado com uma referência, ou duas ou três, na história da filosofia. Sugere-se que alguns critérios sejam definidos previamente, tais como problematização e delimitação do problema abordado, utilização e articulação das ideias dos autores da tradição filosófica, clareza das ideias, entre outros.
Então, ter critérios e expor esses critérios para o aluno, como fazer uma aula sobre o que é fazer uma dissertação em filosofia, para minha disciplina, você vai precisar fazer isso, isso e aquilo. Não simplesmente pedir, faça um texto aí de filosofia para mim, mas sim explicar que tipo de texto é esse que você quer, né? Para tanto, é necessário, obviamente, que esse aluno domine a leitura metódica e a escrita. E aí a gente esbarra naquele velho problema. O meu aluno chega e ele não sabe nem ler. Se ele chega e não sabe nem ler, e se a filosofia, nessa perspectiva aqui, pede que o trabalho seja de leitura e escrita, você vai ter que dar conta disso, né? A gente vai ter que desenvolver mecanismos de contato e de leitura com o texto. Então não basta apenas lamentar que eles não sabem, né? É preciso criar estratégias para que, de fato, isso aconteça. Senão o aluno vai ter aula com a sua opinião, né? Vai ter sempre a sua opinião. Olha, o Aristóteles disse isso. Olha, Simone de Beauvoir disse isso. Olha, a Angela Davis disse isso. E nunca assim, vamos ler aqui o texto da Angela Davis e ver o que ela disse? Tem uma diferença aí. E a precarização da formação do aluno não pode impedir o acesso dele a tal ideia. Então, é preciso fazer um esforço de leitura conjunta com ele, nem que tenha que ser palavra por palavra, né? Eu, pelo menos, por mais que isso possa parecer um trabalho impossível de ser realizado, eu acredito que ele seja autêntico e sincero e honesto com relação ao trabalho, né? A produção textual não só é um instrumento coerente com a concepção histórico-temática problematizadora, mas também se configura como um ato imanente da reflexão filosófica, no sentido de uma experiência pessoal de captação da realidade através dos sentidos. Embora a reflexão seja um ato subjetivo, de ordem racional, a produção de um texto se configura, no momento da escrita, numa sistematização e articulação de ideias, exigindo um nível mais complexo de encadeamento, capaz tanto de produção de um conhecimento quanto de comunicação deste, seja para o professor, seja para os colegas de aula. Tudo isso precisa ser ensinado para o aluno, né? Ele não vai saber fazer isso de cara sozinho. E acredito, inclusive, que a propedêutica do ensino médio, a gente possa estabelecer, por exemplo, mecanismos de passagem disso, né? Ter um certo nível de expectativa e de cobrança para o primeiro ano, um outro para o segundo ano e um outro para o terceiro ano, né? Acho que é possível criar essa escala, né? Em que há um conjunto dessas habilidades possível no primeiro ano e há outras que não são, né? Mas para o terceiro ano já são um outro conjunto de possibilidades que o aluno tem, porque ele já desenvolveu mais, né? Ele já tem filosofia há mais tempo, supostamente ele deveria conseguir articular melhor essa ideia se você trabalhou com ele textos filosóficos, né? Se você trabalhou com ele a leitura de textos que articulam ideias. Senão ele não vai articular ideias num texto próprio se você não trabalhou com ele a articulação de ideias num texto de outrem, né? Mas, de novo, a nossa amiga aqui trabalha muito com a perspectiva de que a avaliação em filosofia precisa girar em torno do texto, que o texto autoral é aquele em que o aluno consegue fazer isso desde que você desenvolva esse mecanismo, essa metodologia com ele, né? Para além do texto filosófico, então agora ela vai tentar falar alguma outra coisa, né? Outros instrumentos de avaliação podem fazer parte dos métodos empregados pelo professor a fim de avaliar a capacidade do aluno de apreender o texto filosófico, tais como a prova, seja ela objetiva ou discursiva. Aqui também agora ela vai para o Deus dará, né? Pode tudo, né? Ou seja, ele também pode fazer prova, né? Questão dissertativa e questão objetiva, né? Só que ela diz, esses instrumentos não são capazes de mesurar a reflexão filosófica. Há de se considerar que a produção textual, notadamente a que se almeja de cunho filosófico, é uma tarefa difícil de realizar na maioria das escolas do ensino médio do Brasil. Em geral, os alunos pouco habituados, melhor dizendo, com esse tipo de produção apresentam uma série de limitações, tais como o próprio domínio da escrita, entre outras, amplamente conhecidos pelo corpo docente. Por outro lado, as condições do professor para acompanhar e qualificar efetivamente esse processo do aluno são, em geral, bastante perversas. Considerando essas condições, o professor precisa encontrar outras manifestações de pensamento crítico que o aluno possa desenvolver e demonstrar. Aí que ela coloca as alternativas de fato que não são a prova, né? Uma exposição oral ou uma manifestação artística devidamente argumentadas
podem ser indicativos da autonomia do pensamento do aluno. Para tanto, o professor precisa criar essas condições. Mas ela abre um pouco esse leque, né, de que a fala, né, a exposição oral, um seminário, ou manifestações artísticas, né, um desenho, poesia, uma imagem, possam também trazer essa articulação. Qual articulação? A articulação de um tema, de um problema que eles estão trabalhando, com conceitos que vêm da história da filosofia, com uma resposta pessoal dele, com auxílio desses conceitos, para aquele problema apresentado. As provas fazem parte do contexto do cotidiano escolar, por vezes representam, no imaginário da comunidade escolar, pais, alunos e gestores, a qualidade de um determinado processo educacional. A prova é um clichê tão grande, né, que tem gente, não sei se vocês encontram esses pais, que quando às vezes o professor não dá prova, ele não é bom, ele não é rigoroso, né? Para outros, conota o autoritarismo do professor e a limitação para a construção do conhecimento significativo, se constituindo num processo meramente mesurador, que é o que a gente viu, inclusive, no texto anterior, né? Ele não era meramente mesurador, né? Ele fazia essa medida inserindo num contexto social que gera essa expectativa social nos alunos de que eles vão ser avaliados o tempo inteiro, né? Lançar a mão da prova como instrumento de avaliação no ensino de filosofia pode assumir uma conotação que contribua com a formação do aluno e com o trabalho do professor, na medida em que esse determina conteúdos e associações que o aluno possa desenvolver ao ler o texto filosófico. Então, uma prova em que há o texto filosófico, ela já acha um pouco melhorzinha, né? Me parece isso no texto. É uma possibilidade de verificar se ele leu, compreendeu e fez associações. Então, aí parece com um pouco aquela prova que eu mostrei para vocês lá do próprio Enem, do próprio ENAD, mas que também tinha lá no exame francês, né? Onde você pode colocar um fragmento de texto e pedir para ele comentar aquele fragmento de texto, né? Ou até fazer uma ou outra questão que faça ele refletir sobre o texto, não repetir o que está no texto, né? No caso da prova discursiva, o aluno tem a oportunidade de justificar e demonstrar a articulação entre textos e os problemas abordados na aula. O mesmo não acontece nas provas objetivas, que favorecem prioritariamente a constatação ou conferência de um determinado critério selecionado pelo professor. Então, uma prova que traz um fragmento de texto em que você pede discursivamente que ele reflita sobre aquele tema, não que ele reproduza, não que ele diga, o autor disse, o que ele quis dizer com isso? Não é para ele repetir, mas sim para que ele extrapole o que está ali, use aquilo para ele escrever coisas próprias, né? E aí é um texto discursivo que aproxima muito, inclusive, da redação, né? Essa seria um tipo de prova que poderia ser interessante, mais interessante, né? É nesse contexto que se insere a avaliação do Enem no ensino médio de filosofia, no ensino de filosofia, como um processo capaz de verificar determinadas atividades, denominadas competências e habilidades, desenvolvidas pelo aluno no universo de constatação, mas não necessariamente reflexão filosófica. Ou seja, a prova objetiva é continuidade aqui, né? A prova objetiva constata, confere que você decorou ou não determinado conteúdo que lhe foi apresentado. Ela não afere se você é capaz de fazer uma reflexão filosófica a partir daquilo. Que você faça uma apropriação subjetiva a partir daquilo. Ela mede a objetividade de ter decorado ou não uma informação, um dado histórico da filosofia. E não a sua capacidade de articular esse dado com outros contextos, com outros problemas, com ideias próprias suas, com outras questões, né? Que é o que ela parece almejar como meta para o ensino de filosofia. Aqui ela volta, então, ela está concluindo então algumas reflexões sobre o Enem aqui, né? Nesse mesmo ano, 2015, lembrando, já tem 6 anos, né? O novo Enem, com uma organização clara em torno das competências e habilidades, a adoção da teoria da resposta ao item, a divisão em 4 áreas do conhecimento, a inclusão da filosofia e da sociologia, passa a vigorar e desencadeiam
isso na verdade em 2009, né? Um processo de indução, especialmente na seleção de conteúdos nas escolas de ensino médio. 2009 é que aconteceu isso, né? As áreas e passou a ter questões de filosofia. Isso pode gerou a indução de políticas de currículo nesse sentido, ou seja, algumas escolas passaram a responder ao Enem em termos de pensar o seu currículo, né? Como cai no Enem, então eu vou pôr no meu currículo. Se houve impacto na seleção de conteúdo, o mesmo não aconteceu com relação às metodologias, visando a formação das competências de cada área. Nem houve reestruturação curricular ou disciplinar no sentido de uma articulação voltada para as 4 áreas do conhecimento. Isso quando ela escreveu, agora nós temos, né? Agora nós temos o ensino médio voltado para a pedagogia das competências por áreas, né? E aí, ao mesmo tempo, a filosofia meio que a gente precisa brigar para que ela exista, né? Mesmo não havendo, de uma forma geral, a mobilização para a formação de competências, a seleção de conteúdos visando dar conta da competência ou habilidade já indica um recorte, enviesando e delimitando a compreensão histórica do desenvolvimento científico de uma determinada disciplina. Então perceba que aqui tem um dado que é a tarefa que nós temos hoje. Quando você tem a disciplina, você tem o desenvolvimento, história do desenvolvimento científico dessa determinada disciplina. Então, quando você tem a disciplina, você discute ali, né? Eu vou fazer o percurso histórico, eu vou fazer um percurso temático, eu vou percorrer alguns temas, autores. Você faz uma discussão sobre como que é a questão do ensino de filosofia. Quando a pedagogia das competências vem, você passa a discutir quais desses conteúdos vão dar conta daquelas competências e habilidades. Então, é um outro tipo de discussão, que é o que ela está colocando aqui. Agora nós vivemos uma situação mais complicada ainda, porque a situação que nós vivemos é que as competências e habilidades não são filosóficas, elas são competências e habilidades da área de humanas. Então a gente tem que pensar conteúdos, temas, autores, problemas filosóficos que contribuam para a área. E eu acho imprescindível que a gente faça esse trabalho para, inclusive, justificar a presença da filosofia no ensino médio. Então, olhar para as competências e habilidades e dizer, olha, tem competência aí que é da alçada da filosofia responder. Professor de história, professor de sociologia, não vão dar conta disso daí. Precisa da filosofia. Está aqui, ó. É esse conteúdo, é esse problema, é esse filósofo, é essa filósofa que dá conta dessa competência aí. O lance é que a gente não está mais com essa segurança de dizer que a filosofia está lá. Ó, a gente tem que dar aquilo lá. Tem que dar Sócrates, Platão, Aristóteles. Não. A gente tem que criar um sistema de justificação a partir do encaixe desse ou daquele nas competências e habilidades. Nesse sentido, enquanto proposta de avaliação em larga escala, o Enem não possibilitou um engajamento ou debate profícuo em torno da melhoria do ensino médio. Haja visto que a concentração de esforços para tal fim precisa ser muito mais ampla. Igualmente, uma avaliação somativa nos modos do Enem pouco contribui para a melhoria processual. Então, ela está fazendo uma crítica de que o Enem não induziu, na verdade, uma melhoria do ensino médio. O que o exame revela é um quadro centrado no aluno. Outros agentes do processo educacional, tais como a escola, a família, os professores, ficam tangenciados, tanto no sistema avaliativo quanto nas políticas que visem efetivamente sua melhoria na educação básica, seja estrutural, econômica ou de formação. Então ela diz que, no máximo, o Enem induziu algumas escolas a propor currículos voltados a passar no Enem, mas que ela não contribuiu para uma discussão estrutural, econômica e formativa de formação de professores, né, na educação básica. Então ela termina com essa crítica ainda, né? Continuando as conclusões dela, a seleção de conteúdos para o Enem se distancia também, no caso da filosofia, das orientações curriculares nacionais. Assim, em específico para a filosofia, essa constatação é possível a partir da análise dos itens, já que a matriz de referência do exame não aponta para conteúdos dessa disciplina, evidenciando uma negligência formal.
Então, ela está comparando aqui as competências que estavam do Enem e aquelas competências, aqueles 30 itens lá, que ela, inclusive, achou 47 questões que cabiam dentro dele, né? Mas ela diz que há uma negligência formal, não há um casamento disso até então, né? Por outro lado, uma grande contribuição do exame para a filosofia está na utilização do texto clássico, o que vem se intensificando nas últimas edições. Essa prerrogativa é uma condição requisitada praticamente pela totalidade das concepções de ensino de filosofia. E é engraçado, porque apesar de ser requisitada pela quase totalidade, quando a gente vai para o material didático, são poucos os que trabalham com esses fragmentos, né? Todavia, a análise dos itens revelou que a tradição exegética no ensino de filosofia predomina no Enem, de onde não se pode concluir necessariamente, mas se questiona sobre qual é a influência que o exame exerce na utilização do texto em sala de aula. Então ela se pergunta, né, se o Enem já está induzindo um tipo de uso do texto na sala de aula, corroborando com as orientações dos educadores de filosofia. E ainda, qual é a metodologia utilizada para a leitura e compreensão do texto? Então também é uma discussão que eu tentei dar conta com vocês em 2 aulas aí, né? Possibilidades de metodologias para leitura do texto filosófico em sala de aula. Esse é um tema a ser explorado em outros, ela gostaria de explorar em outras pesquisas o que ela valoriza no Enem. Ela valoriza a questão da presença do texto. Porém, ela se questiona sobre como que ele está sendo usado em sala de aula, se está existindo também essas metodologias de utilização. Eu também compartilho dessas preocupações. Eu acho que ele é importante, mas eu tenho a impressão de que a gente trabalhou pouco na formação inicial com ele e a gente lê e estuda pouco sobre essas possibilidades quando a gente sai para pesquisar sobre o ensino de filosofia para montar as nossas aulas, né? Por outro lado, o Enem é uma fonte interessante de justificativa para isso, né? Então, como cai filosofia no Enem? Como na filosofia que cai no Enem você tem a presença do texto filosófico, é importante você ter o contato com o texto de filosofia no ensino médio. Isso pode servir até para justificativa da presença da filosofia no ensino médio. Bom, que filosofia está sendo representada no Enem? É uma pergunta que ela faz, né? E aí ela responde, né? Com relação a conteúdos, há predominância de temas relacionados à ética, que a gente já apontou lá, né? Abordados a partir de autores clássicos, notadamente entre os modernos, como Kant e também Habermas, como uma análise contemporânea. A filosofia política, especialmente a contratualista, além de Maquiavel e Montesquieu. Então tem muito Rousseau, Hobbes, né? É o segundo tema entre os de maior inserção, seguindo em terceiro lugar a teoria do conhecimento, com destaque para Descartes e as contraposições entre o empirismo e o racionalismo. Platão e Aristóteles aparecem em quarto lugar, tratando de temas de ética e política. Enquanto alguns temas têm maior inserção, outros nunca foram contemplados, como de lógica, filosofia medieval, com pouca participação, né? Acho que é isso. Esse daqui é a informação que a gente já tinha trabalhado, né? Bom, de certa maneira era um pouco disso que eu tinha para trabalhar com vocês como um tema, né? Que é pensar o Enem, né? De que forma que a gente está pensando o Enem, né? E lidando com o Enem em sala de aula, né? Eu não sei se vocês fazem isso, se vocês fazem menção, se vocês estudam o quanto que tem de Enem no ensino médio, se vocês puderem falar um pouquinho. Não me escuta? Christian? Oi, tá me escutando, professor? Tô. Opa, é que eu tô aqui com o celular. Enfim, após a fala do senhor, eu tô aqui no pátio da escola, tô aqui andando para aqui no Brasil, passo aqui por eles. Sobre essa questão da avaliação, muitas coisas têm, desde a aula passada, vindo à minha mente. Eu estava verificando uma questão que está enraizado na cultura do professorado,
essa questão dessa avaliação, muitas vezes usada como um aspecto punitivo, pelo menos aqui nas escolas que eu dou aula, muitos professores fazem uso em avaliação por meio de ameaça, coisas, não é bem ameaça, mas numa atmosfera punitiva, né? E isso também, eu fazendo avaliação, até mesmo o governo do estado, por exemplo, quando ele promove uma avaliação do SARESP para avaliar o rendimento do aluno, se o aluno não alcança, a punição também recai sobre o professor no aspecto financeiro, Pois quando ele não? ele não alcança aquele dito bônus por mérito, né? Então, é uma coisa a se repensar, né, de fato, o aspecto avaliativo aqui no nosso país. Eu considero que a minha realidade não é muito diferente de outras realidades Brasil afora. Eu tinha visto também alguma coisa relacionada à avaliação, se não me falha a memória, é na Finlândia ou é na Islândia, aonde a avaliação ela não é mais usada de certa forma, não acontece mais essa avaliação dos moldes aqui do Brasil, né? Mas é um processo que eu mesmo também tenho que tirar de mim, que revendo as minhas ações em sala de aula, eu percebo que em muitos casos também eu preciso repensar essa avaliação como uma forma do aluno ter que me provar que ele aprendeu o conteúdo. Está errada essa minha visão, eu preciso realmente refazer o meu modo de ser enquanto professor nesse aspecto. E com relação ao Enem mesmo, você faz referência a ele, trabalha com ele? Sim, sim, o Enem eu faço o curso terceiro. Já no primeiro já começo a fazer alguma coisa nesse aspecto, que eu também uso como uma forma de, como poderia dizer, convidar eles a uma atenção maior para a filosofia, já que a filosofia muitas vezes é colocada, eu sinto isso, como algo, não sei explicar, mas não menos importante para a avaliação do Enem. Aí eu mostro para eles que não. E em cima disso, eu faço um trabalho no aspecto, eu até pego algumas questões do Enem, a gente faz uma análise das questões, na redação do Enem também, abordagens, texto crítico ali para você expor as suas opiniões. Então, eu consigo fazer, ainda que muito limitado, por falta de material para tal, mas eu consigo fazer dessa forma, extrapolando até mesmo aquilo que me é oferecido pelo Estado. E é mais focado nas questões. Eu pego questões do Enem em filosofia e trabalho aqui no Estado. Na prefeitura, o material, aquele material que trabalha a questão cronológica da filosofia, ele traz questões do Enem e de outros vestibulares lá nas atividades. Então, aí fica até mais fácil trabalhar na prefeitura, analisando as questões e, em cima delas, desenvolvendo a aula. Certo. E os Eu demais? acabo trabalhando um pouco, né? Bom, o texto lá, eu gosto bastante daquela parte lá sobretudo do ponto que ela coloca do trabalhar com fragmentos, né? Eu estou tentando utilizar isso já nas minhas aulas. Eu acho que isso tem sido bem válido, né? Tanto o aluno ler por si, né? O autor ele ter ali o protagonismo em si do seu conhecimento. Mas agora, referente a essa questão do Enem, eu acabo trabalhando com eles, né? Acabo retirando não só Enem, também como algumas questões próprias dos vestibulares gerais, né? Acabo pegando alguns simulados aí lá do blog do Enem, sobretudo, que é mais temático ali, e trabalhando com eles. Não sempre, não é sempre não, mas sobretudo com os alunos do terceiro. Eu não costumo fazer como o Christian falou, não. Até talvez é interessante pensar nisso, começar a trabalhar desde o primeiro ano. Mas com os alunos aqui no terceiro, e sobretudo nesse último bimestre agora, eu costumo trabalhar um pouquinho mais a questão do Enem, o que cai, né? Trabalhar os simulados do Enem, até porque é um pedido da própria direção aqui da escola, que pede para trabalhar um pouco de simulados com eles, até por essa questão aí do SAEB e do SARESP, né? Para ele já ir se habituando. Então, eu acabo trabalhando um pouquinho, sim.
Eu tô até buscando aqui os outros, porque eu percebi que os meus documentos só iam até 2015. E para ver se mantém essa lógica aí de 8 a 9 questões. Eu tenho a impressão de que sim, mas eu queria ter a materialidade disso. Eu costumava trabalhar bastante com os alunos do terceiro ano, inclusive não apenas a dimensão da filosofia, mas a própria dimensão da importância do Enem, né? A ideia de que eles deveriam fazer, trazer as informações, organizava pastas, assim, pastas não, cartazes sobre o que ele faz com o Enem, o que é ProUni, o que era o SISU, né? O que era o sistema das federais, que ele poderia estudar em outro lugar e tudo mais. E aí nas aulas fazia um trabalho em particular das aulas de filosofia. E cheguei a fazer um projeto extra. Oi, vou falar, Cristian. Desculpa, não, desculpa, pode terminar, eu falo depois. Pode terminar, desculpa. Cheguei a fazer um trabalho até extradisciplinar, das 6 às 7, né? Com dicas para as questões do Enem, né? Fazia um trabalho ali exatamente com essa perspectiva de mostrar, ó, as questões do Enem são assim, é uma situação problema. Mostrava as questões de humanas de modo geral, que eram as que eu podia ajudá-los, né? Pode falar, Cristian? Então, tem uma questão que eu deixei aberta, para bom deixar claro, não sei se cabe, mas é um empecilho para que eu consiga trabalhar isso no Estado, que é justamente a falta de recurso que eu encontro na minha unidade escolar, né? Esse trabalho que eu faço com o primeiro ano, eu faço na prefeitura, porque apesar daquele material ter as suas deficiências, ele me traz as questões já no primeiro ano, segundo e terceiro. No Colégio do Estado, eu encontro problemas porque eu não tenho como oferecer a eles imprimir material, enfim, tudo isso devido às falhas que nós temos aqui na unidade escolar, a falta de recurso mesmo. Então, fica muito limitado. Aí, aqui no Estado, meu trabalho é mais em sala de aula, aí eu pego uma questão do meu celular, passo no quadro e, em cima disso, eu faço a aula, né? Não seria o ideal. O ideal seria que eu pudesse imprimir várias questões e, em cima delas, desenvolver com a sala. Aí a gente tem que se adaptar com a situação. É um empecilho que eu encontro no Estado. Certo. Não sei se o Marcos está aí, se ele quer falar alguma coisa. Bom, de modo geral, o que eu queria trazer para vocês nessas duas aulas sobre avaliação era exatamente essa perspectiva de que a gente precisa pensar a nossa avaliação, seja filosoficamente, seja operacionalmente, né? Como operá-la. E que a concepção tradicional que a gente tem de aula, né? De prova, de avaliação como prova, ela traz todo um peso e né, histórico e também de concepção teórica. É uma concepção teórica, né? Então, mais importante do que não dar prova é você ter consciência de que, ao escolher a metodologia prova, você está entrando nesse sistema teórico que contempla como um tipo de avaliação, né? Então, qual é o objetivo? O objetivo é pensar a concepção teórica associada ao tipo de avaliação que você faz, para que não deixe essa atividade para o final de um processo de criação e montagem de aula, né? Às vezes, no processo de a gente inventar uma sequência didática, a gente acaba deixando para o final como uma questão menor mesmo, a questão da avaliação. E eu acho que ela tem que ser pensada intrinsecamente, né? Então, a avaliação não precisa estar no final da aula, ela pode estar no começo, ela pode ser contínua, né? Ela pode ir e voltar. Você pode bolar, por exemplo, um diário, onde o aluno vai escrevendo ao longo do bimestre ou ao longo do ano, né? Você pode utilizar outros mecanismos que não apenas o texto, né? Como imagens, curadoria de seleção de imagens, produzir imagens ou fazer uma curadoria de imagens, como a gente viu no outro texto. Produção oral, né? Produção artística de modo geral, a intervenção oral numa aula, né?
Então você pode escolher diferentes métodos que não apenas o texto, né? E que isso faça parte do processo de criação desse material didático, né? E que ele não chegue no final, depois... Às vezes a gente perde demasiado tempo pensando nas referências, no texto didático, na seleção do recorte de texto. E aí quando você mas aí o que eu vou dar para o meu aluno? Como eu vou cobrar, né? Como que eu vou oferir nota? Vem depois de tudo. Eu acho que isso tem que ser pensado junto com o próprio processo de escolha dos recursos didáticos. Afinal, a avaliação é um recurso didático, né? Ô, professor, eu tenho uma questão interessante, até o Murilo se interessa também na questão tecnológica. Com essa situação pandêmica, né, os recursos do Google Forms, por exemplo, ele acrescentou muito nos meus instrumentos avaliativos também. É uma forma que eu achei bem interessante, já que eu posso fazer avaliações usando vídeos, de uma maneira, o aluno na casa dele, eu creio que no espaço da casa dele, ele consiga ter até uma certa calma, entre aspas, para assim, interagir com vídeos, e em cima desses vídeos ele fazer uma abordagem que eu posso usar como instrumento avaliativo. Uhum. E eu também, esse quarto bimestre agora, na semana retrasada, eu fiz uma avaliação totalmente diferente daquilo que eu estava habituado. Como eu tinha lido aquele texto anterior, eu já estava pensando na mudança. E eu fiz uma avaliação que foi um debate. Reunimos, né, já foi permitido aquela questão de não ter o distanciamento, então a gente se reuniu em círculo, e em cima disso o debate, uma nota, eu fiz como se fosse uma nota coletiva. Fiz assim, os grupos dividindo, eu peguei o tema era ética, eu peguei o tema aborto, e eu dividi os pró, as pessoas a favor e as pessoas que eram contra. E a gente fez um debate. E a minha avaliação foi em cima desse debate, que é algo que eu nunca tinha pensado em fazer. E aí eu já fiz, e eu creio que o feedback dos alunos foi muito bom. Eles gostaram, eles falaram, pô, professor, foi legal tal, e querendo até mais debate sobre outros temas. Então é uma mudança que eu estou começando a perceber quão importante se faz isso na nossa aula. Legal. Muito importante mesmo. Fazer essa correlação entre a sua expectativa teórica com a aula, né, com o instrumento de avaliação, né, para que eles não fiquem descolados, né. Às vezes você nem tem uma visão, né, reducionista, muito objetiva, de dar conta de que a prova ele tem que decorar conteúdos, mas acaba dando uma prova que tem essa cara. Além do fato de que às vezes tem instituições que cobram da gente isso, né? E se a gente não concorda, a gente tem que às vezes construir uma avaliação que possa passar por outros lugares, né? No caso aqui ela até deu dicas de que ela entende que, por exemplo, mesmo uma prova que seja discursiva, e aí eu dou como referência para vocês de novo, né? A questão do ENAD, às vezes, né? Você navegar por ali, né? Lógico, a questão do ENAD é para o cara que está se formando em filosofia. Mas às vezes é uma questão que cai exatamente com um fragmento de texto que você está trabalhando, né? Outros vestibulares que já que cobravam filosofia anteriormente, né? Também dá para pesquisar alguns arquivos com relação a isso, para que você não tenha que você mesmo elaborar, né? Se você quiser, você mesmo pode elaborar também uma avaliação discursiva, né? Com o seu próprio fragmento de texto e tudo mais. Mas que poderia, nesses casos em que se cobra, a instituição cobra que você dê prova, você pode lançar a mão. Ou até fazer uma seleção de tantos anos agora que a gente tem do Enem, né, de 10, 12 anos de Enem, fazer uma seleção de questões do Enem e aí trabalhar essas questões do Enem retomando na sala depois a prova, né? Se olha, pusesse essa questão porque tem esse fragmento, tantos acertaram, tantos erraram, vamos ler junto agora esse fragmento, vamos inserir ele numa discussão, num tema, num problema, ou seja, é possível também trazer uma prova mesmo objetiva, mas aí fundamentada nesse trabalho do Enem, já que o Enem também tem aí 10 anos mais ou menos, de 2009 a 2020, 11 anos, né? Com 8 a 10 questões cada uma, a gente tem um universo aí de 80 questões, é bastante questão, né? Você vai poder escolher umas 4, 5 para pôr numa prova. Então você tem aí um banco de questões também de filosofia que às vezes você consegue fazer encaixar, apesar de o Enem ter um núcleo temático ali meio consolidado em ética, política
e conhecimento em alguns autores clássicos. Então, quando você foge desse tema, daí você não vai encontrar, mas quando você trabalha esses temas, às vezes você encontra alguma coisa, né? Exato, é isso mesmo. Então é o Aí seguinte. também tem Fale. Desculpa, professor. Não, pode Tem falar. também as provas até as provas de concurso público para professor de filosofia, Sim, algumas questões é até interessante trazer também para a sala de aula, que também traz abordagens bem legais, que a sim, gente pode trabalhar no ensino médio tranquilamente. com certeza. É uma fonte também. Bom, o que eu queria até então, até esse momento do nosso curso, que agora já começa a caminhar para o final, né? Era pontuar esses 4 grandes grupos de elementos, né? Quais eram, né? Primeiro, essa problematização sobre qual é o específico da filosofia, né? O que você escolhe como temas, problemas para você levar, que você acha interessante o aluno trabalhar, né? Independente da situação trabalhista que você está e as obrigações que ela te cobra, né? Te dá um currículo pronto que você tem que ir lá e aplicar aquele currículo. Pense naquilo que você gostaria, do seu repertório, que faz sentido com aquele grupo de alunos, né? Pode ser até de um nível ideal. E para problematizar isso, eu tentei escapar do modelo tradicional, que é esse que o Enem cobra aí, né? Kant, Habermas, Maquiavel, Montesquieu, Descartes, Platão, Aristóteles. Percebam aí o quanto está preso a um paradigma branco-europeu, né? De filosofia de origem grega. Então, outros matizes de filosofia étnicas, né? E também a presença das mulheres, como uma forma não de cobrar de vocês que tenham materiais com esses paradigmas, mas mostrar para vocês que a gente pode sair, não precisa ficar tão preso assim, e aí vocês podem recorrer a um repertório de vocês que é outro, que não é esse que eu apresentei, mas que escapava um pouco dessa história, né? Outro dado importante que compõe o material didático, a questão da imagem, né? Como nos relacionamos com a imagem? Então, se o material didático é um texto que é composto por um texto autoral seu, que vai fazer relação com temas e problemas da história da filosofia, e que vai trazer imagens, então, primeiro problematizando temas e problemas, agora a imagem. A imagem, nós tínhamos ali uma discussão importante em termos de ensino de filosofia, que é a imagem sensibilizadora, né? Eu trouxe daí a questão da imagem que ilustra, que é aquela que repete, a sensibilizadora é aquela que dá o start da aula, começa a aula, desperta o interesse do jovem para o tema trabalhado. E ainda apresentei para vocês a ideia de uma imagem que pensa, né? Como trazer uma imagem com esse paradigma teórico por trás. Qual seja, que a imagem pensa. Que a imagem ela é um pensamento não discursivo, um pensamento que se comunica diretamente com o nosso cérebro, suscitando novas imagens, fazendo com que a gente pense para conseguir lidar com aquela imagem que está ali. Porque ela não está ali só para ilustrar, né? Não é uma foto do Aristóteles porque você falou do Aristóteles, é uma imagem que vai... E aí, como isso pode ter um aspecto até de avaliação, pedir para o aluno produzir imagens para determinados conceitos, né? Mas enfim, a ideia era problematizar a imagem. Que imagem que você vai trazer para o seu material? Também não é no sentido de que vocês precisam trazer imagens pensantes para o seu material, mas no sentido de que, se vai usar imagens, tenha clareza dos seus objetivos com ela. Essa imagem aqui eu vou abrir meu material para ela sensibilizar. Essa imagem aqui eu vou ilustrar. Eu estou só falando do Aristóteles, vou pôr não é uma foto, é um desenho do Aristóteles. Ou eu vou trazer, vou sugerir um filme que complementa aquilo que eu estou trabalhando tematicamente. Ou eu vou exibir um filme para que a gente discuta esse tema, né? Eu estou ilustrando. Ou eu estou de fato querendo pensar por imagens, né? Pensar com imagens. Professor, Pois não? nesse caso, que eu já tenho uma ideia do que eu já faço em sala de aula, é trazer até mesmo para o trabalho de conclusão da disciplina. A gente também tem como fazer isso com esse trabalho final da disciplina com o senhor, para poder mostrar qual é a nossa ideia. Por exemplo, eu tenho a questão de pensar em fazer uma aula visando o conceito de angústia ali na filosofia existencialista. Então, eu tenho o quadro O Grito, né, do Munch,
eu tenho uma passagem daquele filme Asas do Desejo, né, ou então Cidade dos Anjos, e em cima disso eu vou fazer essa parte com um propósito, né, a imagem para ilustrar o que é o conceito de angústia e a questão do desejo, da excitação, antes da escolha no aspecto existencial. A gente pode fazer isso também na disciplina do senhor, no material a ser passado para o senhor? Sim, a ideia é que seja um material didático, ou seja, que você produza um material didático de filosofia que vai ser composto por um texto autoral seu, que vai ter imagens ou não, que vai ter fragmentos de texto filosófico ou não, fragmento de textos de outra natureza ou não, e que vai abordar um determinado tema a partir da sua autoria, né, das relações que você vai fazer com esse tema, e que vai ter um ou mais instrumentos de avaliação, como é o material didático que vocês têm, né? Então é por isso que eu passei por esses 4 elementos. Faltava só eu falei da questão do texto da imagem, daí o texto filosófico e a questão associada a ele um pouco a questão da leitura filosófica de textos de outra natureza, porque o material didático também é composto de textos que não são apenas filosóficos, textos de reportagem, de literatura, enfim, e a questão da avaliação. Eu acho que o material didático é composto por esses recursos didáticos. Então você tem um texto autoral seu que costura um tema, um problema, a história da filosofia, enfim, qual é a escolha que você vai fazer temática, e ele vai trazer imagens, ele vai trazer gráficos, imagem eu estou colocando tudo aqui, história em quadrinho, gráfico, filme, e tudo. Vai trazer vai ter fragmentos de texto, ou não, você pode optar por não, é só o seu texto autoral, casando, e instrumentos de avaliação, né? Então, vocês vão me apresentar esse material. Eu não estou nem pondo tamanho para isso, né? Eu imagino que pelo menos vocês têm que pensar um material que dê para você sustentar uma sequência de aulas aí, né, de um bimestre, por exemplo. Né? Não precisa ser um material para um ano todo e também não pode ser um material de uma aula, porque daí você não é um material didático, né? É um material de uma aula só. O material didático tem que compreender um conjunto de aulas abordando um tema, né? Então, Maravilha. se você vai optar por fazer algo que tem a ver com o que você está pesquisando, melhor ainda, porque daí essa coisa faz sentido para o que você está fazendo. Você também pode lançar a mão de coisas que você já fez, já criou. Às vezes vocês já criaram aulas, materiais didáticos em outras ocasiões para as aulas que estão dando há tanto tempo, né? Sim, sim. E o bom é que agora eu já tenho, né, um material já, mas só que com essas novas visões, a lapidação vai ser bem mais interessante. É por isso que eu já estou começando a trabalhar em cima deles, para poder fazer algo realmente que eu possa também utilizar também no meu próprio projeto de pesquisa também, né? Claro. Do útil ao agradável, né? Claro. É isso. Então, eu fiz esse percurso e aí, para a próxima aula, eu tinha separado a questão da tecnologia para a gente trabalhar, né? E como esse curso é um curso que eu já tenho dado há algum tempo, né? Eu acredito até que essa aula, né, essa matéria foi totalmente ultrapassada pela pandemia, né? Que nós, de fato, tivemos que recorrer, né, a instrumentos tecnológicos para trabalhar e estamos fazendo isso há 2 anos, né? Então, inclusive, nós já acumulamos uma experiência com relação a isso há bastante tempo, né? Eu deixei para vocês lá uma dissertação, né? Que é uma dissertação defendida dentro do âmbito do prof, que vai trazer uma problematização de um autor que é considerado um filósofo da técnica, né? Que é o Gilbert Simondon. É um filósofo pouco conhecido, na verdade, né? Ele apesar de ser bastante... Deixa eu só me certificar aqui se é mesmo dentro do prof. Eu acho que é dentro do prof. É um filósofo da técnica, que escreveu nos anos 50, né? Que tem uma visão bastante peculiar sobre a filosofia. É dentro do prof mesmo. Já vou mandar no grupo para ficar lá marcado. De novo, é uma dissertação, né? Então eu recomendo que, não tendo tempo de ler, pelo menos consigam ler a introdução, né? E a conclusão, né? Para que consigam minimamente dialogar e trazer elementos para a gente conversar aqui também. Então a ideia seria a gente problematizar um pouco
tanto em termos de recursos quanto em termos de tematizar a tecnologia em sala de aula, né? E aí fecharia, de certa maneira, a dimensão teórica, né, desses nossos encontros. Porque agora, assim, para dezembro, né, para as primeiras semanas de dezembro, eu já gostaria de que a gente reservasse as aulas para a gente apresentar os projetos finais de vocês. Então, também, para quem não começou a pensar ainda, recomendo que comecem, né, a delimitar isso, para a gente, na próxima aula, ter essa aula sobre tecnologia. A gente ainda pode ter mais uma aula sobre discutindo o projeto, que vocês dúvidas, se vocês quiserem apresentar uma coisinha rápida, só para a gente pode se encontrar para bater um papo sobre os projetos finais, para deixar para o dia 8 de dezembro a apresentação desses trabalhos finais. Tudo bem? Por mim, tudo bem, professor. Da prova, né?